Linha Fina com Fátima Franco. Allahu Akbar, Allahu Akbar. No programa desta semana, vamos voltar a Israel, Jerusalém, para conhecer o Museu do Holocausto, o Museu da Memória, construído para lembrar os judeus que morreram durante a Segunda Guerra Mundial pelas mãos dos nazistas e aliados. O Holocausto é um tema complexo que exige de quem fala sobre o assunto um enorme esforço para descrever, analisar e tentar entender um dos fatos mais doloridos da história da humanidade. A origem do nome do museu é um versículo bíblico. E a eles darei minha casa e dentro dos muros um memorial e um nome que não será arrancado. Chegamos ao Museu do Holocausto, aqui nessa nossa viagem, onde estão preservadas a memória de 6 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus que foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Deste número, 1,5 milhão são crianças. Aqui, na verdade, não se chama o Museu do Holocausto, como nós estamos acostumados a ouvir. É um memorial do nome, porque durante a Segunda Guerra Mundial eles não tinham nome, e sim tinham números tatuados na pele. O Museu Yad Vashem está aos pés do Monte da Recordação. É um complexo de 18 hectares onde estão localizados o Museu da História do Holocausto e uma série de memoriais. No museu é proibido fotografar e filmar, por isto, vamos recorrer a fotos e filmes sobre o assunto. Avenida dos Justos, outubro de 2008, começo de tarde de um dia nublado em Jerusalém. Nosso grupo estava acompanhado pelo padre Tamar Gonçalves, de Americana, e pelo guia Miguel, uruguaio de descendência judaica. Começamos a percorrer a avenida e o primeiro nome a ser lembrado como justo foi o do áustrio-húngaro Oskar Schindler, imortalizado pelo filme A Lista de Schindler, produzido pelo cineasta judeu Steven Spielberg. Cada uma das árvores da avenida tem o nome de uma pessoa, de uma família ou de uma comunidade que colocou em perigo a própria vida para salvar famílias inteiras marcadas com a estrela amarela dos judeus condenados à morte. Quem são justos? Tem pessoas que têm que ter 3 características. Não judeus, que salvaram judeus a risco da própria pessoa, da vida deles, não por dinheiro ou por alguma questão material, simplesmente por ser humano. Ao lado das placas podemos ver pequenas pedras colocadas. Segundo a tradição, é para lembrar a memória. É a forma hebraica de substituir as flores. Na Avenida dos Justos estão os nomes de 2 brasileiros, Luiz Martins de Souza Dantas e Araci Guimarães Rosa. Continuando a caminhada pela Avenida dos Justos, chegamos ao Memorial das Crianças, vítimas inocentes da barbárie nazista. A sensação é indescritível. Uma única chama de círio, através de um jogo de espelhos, ilumina todo o ambiente. As vozes em hebraico e inglês, com nomes, idades e nacionalidades das crianças executadas, eram a nossa única companhia. Saímos na Sala da Memória. Uma construção em cimento armado que lembra os 6 milhões de vítimas judaicas que foram assassinadas pelo simples fato de serem judeus. Também há depoimentos dos últimos sobreviventes em vídeo, relatos emocionantes e histórias inacreditáveis, que parecem ter saído da mente doentia de um escritor especializado em aniquilar e individualizar o ser humano. And their appearance was already lamentable. They were very, very dirty, and all of them had dysentery. The decomposing human corpses caused such a stench. It was just terrible. You couldn't go out into the yard. No way could you open a window or go outside. Neste local, pude presenciar dezenas de pessoas emocionadas e vi alemães constrangidos diante da história dos antepassados. O que vimos foi o suficiente para lembrar o que disse o historiador judaico Simon Dubonnet, morto a tiros pelos alemães durante a evacuação do gueto de Riga
em 1941. Escrevam e lembrem. O apelo de Dubonnet, aos 81 anos de idade, ecoa até os dias de hoje. A de contar a história como testemunha, para relembrar e até mesmo como um alerta para as futuras gerações. E por último, o Santuário dos Nomes, onde estão os nomes de todas as vítimas do Holocausto que chegam ao conhecimento do museu através de um projeto especial conhecido como Para Cada Ser Humano, um Nome. Hilda, Jonas, Donata e Raya. Belen. Jakov Levertov. Barbara Rosa. Carter Andrzej. Sara. Michael Fischer. Mietek Pembe. Além dos judeus, mais de 20 milhões de poloneses, russos, ciganos, homossexuais, deficientes perderam a vida durante a Segunda Guerra Mundial. Escrevam e lembrem. Vem da terra, estar de bem com a vida. Vem da terra, a natureza, a confiança que eu preciso e a qualidade também. É da terra. Fórmulas médicas e linha completa de cosméticos naturais, shampoos, condicionadores, cremes para o corpo e rosto, filtros solares e cremes medicinais. Produtora NDF Comunicações. Comerciais para TV, vídeos institucionais, vídeo treinamento, documentários e programas para a televisão. Aumente a sua participação no mercado. Crie uma comunicação direta com o seu cliente. Entre em contato com a NDF Comunicações. ndf@ndf.com.br ou ligue 3405-1176. Oferecimento: Produtora NDF Comunicações, a sua produtora no interior do estado de São Paulo. Porque afeta diretamente, né, o ser humano, mas na sua totalidade. Alguns aspectos, não só o aspecto da patologia, né, mas do comportamento, da personalidade, afeta o jeito da pessoa se relacionar, da pessoa se comportar perante si mesmo, perante os outros, afeta o seu trabalho, enfim, afeta a sua vida de uma maneira geral. Então, as demências, né, não são consideradas só doenças, mas são síndromes. Por que síndrome? Porque tem o aspecto físico, né, o aspecto físico e essa degeneração afeta outras doenças, está inserida em outras doenças, né? O que seria uma demência? A demência é uma degeneração, né? Degeneração dos neurônios, né? Das células cerebrais. Então, ela vem com sintomas que afetam particularmente pessoas com doenças, né? Com doenças degenerativas, né? Doenças cerebrais degenerativas. E o que acontece? Os neurônios vão morrendo e em áreas específicas, inclusive, principalmente na área de linguagem e na área de memória. Então, as características mais comuns, em primeiro lugar, você vê uma perda de memória. Depois, você vê alterações no comportamento. A pessoa tem insônia, fica irritada, ou fica apática, ou fica deprimida, né? E outra característica seria a perda de habilidades adquiridas durante a vida. A pessoa se perde na rua, não consegue mais dirigir, não consegue mais comer direito, não consegue mais se vestir. Então, são coisas que ela fez a vida inteira e ela vai perdendo essas habilidades progressivamente
isso vai piorando. E hoje em dia, né, o mundo está envelhecendo. O que quer dizer isso? Nós temos muito mais pessoas de idade mais avançada. No Brasil, atualmente, nós temos cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos. A perspectiva, né, é que daqui 20 anos a gente tenha 32 milhões. E claro que com isso as doenças próprias da velhice fiquem mais evidentes. Por exemplo, as doenças cardíacas, osteoporose, artrose, e nesse meio as demências têm um lugar especial. Para isso, nós temos que estar preparados, né? Por exemplo, a doença de Alzheimer tem uma porcentagem de 50% das demências, porque nós temos Alzheimer, Parkinson, hidrocefalia, né, e outras demências, mas a mais, né, a que se sobressai, a doença de Alzheimer. E com pessoas com mais de 65 anos ou mais, tem de 5 a 10% de probabilidade de contrair essa doença. Então, claro que as pessoas ficam, como é uma doença degenerativa, as pessoas ficam muito preocupadas. Por quê? Para começar, é de difícil diagnóstico, né? Você vê uma pessoa perdendo, porque memória, perda de neurônio, perda de células cerebrais, a gente tem o tempo todo. Mas na demência, o velho tem também. Mas o velho que tem, que contraiu demência, que tem demência, a progressão é muito mais rápida.